Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O livro do Apocalipse, a Revelação, capítulo 8, a partir do primeiro verso, diz assim: Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo, ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Bom, Ailton, faz uma oração, por favor. Amado Deus, nós estamos na Tua presença. Queremos, Senhor, agradecer a Ti pela Tua palavra. Que o Senhor Deus prepara cada coração nessa noite, para que a Tua palavra, Senhor, possa mover, Senhor, de uma forma extraordinária. Pai, nós oramos nesta hora, nós pedimos a unção do céu e a graça do Senhor, no nome de Jesus. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos. Eu particularmente tenho o hábito e gosto de ouvir notícias, de assistir noticiário, ao mesmo passo que não gosto de ficar sozinho, sem barulho algum. E eu trabalho sozinho em casa, então eu resolvo 2 coisas: eu ouço notícias durante o dia, e enquanto estou trabalhando, para não me sentir tão só. Não sempre tem alguém conversando perto de mim quando eu estou trabalhando. E essa semana particularmente ficou quase impossível assistir noticiário, porque pelo menos em todos os lugares onde sintonizei não se fala em outra coisa a não ser a guerra de Israel. Israel está em guerra contra o Hamas, que invadiu o sul de Israel, e agora Israel está invadindo a faixa de Gaza, e não se fala em outra coisa. Você liga a televisão em todos os canais, pelo menos os que eu liguei, não se falava em outra coisa a não ser a guerra de Israel, que está acontecendo. Todos aqueles que falam-se sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer, qual é o desfecho disso tudo, é aquela guerra. Foi um atentado terrível, o Hamas entrou em Israel, fez várias vítimas, vários reféns, e agora Israel está revidando, e creio que, se não todos, pelo menos a maioria, acompanhou alguma coisa durante essa semana. E quando eu vi esses acontecimentos e ouvi todas as outras coisas e muitos comentários, o que me veio à mente é o seguinte: isso é nada mais do que trompetas tocando. O livro do Apocalipse é um livro de revelação, um livro profético. E há estudiosos que os interpretam de formas diferentes. Mas aqueles que são realmente estudiosos da palavra de Deus e são sérios, eles têm interpretações diferentes, contudo sem fugir daquilo que é negociável, daquilo que é a base do cristianismo. Você pode ser pré-tribulacionista, você pode ser pós-tribulacionista, você pode ser dispensacionalista, você pode ser amilenista. Você não pode deixar de crer que Jesus vai voltar, amém? Amém. Jesus vai voltar. Todos creem na mesma coisa. Todos creem no arrependimento, todos creem na cruz, todos creem na eternidade com Cristo, todos creem na ressurreição dos mortos, todos creem no arrebatamento da igreja, todos creem na volta de Jesus, amém? Amém. Isso é inegociável. Mas há uma interpretação do livro do Apocalipse, da qual eu compartilho, embora não afirmo
que tenho convicção de que somente a maneira como eu entendo e creio é a correta, mas é a forma como eu compartilho, que é a interpretação do livro de Apocalipse como sendo narrativas em sessões paralelas e progressivas do mesmo fato. Jesus Cristo é Senhor, Ele está no trono, Ele reina sobre a humanidade, juntamente com a igreja, e a igreja, durante o reinado do Messias, ela é perseguida, ela é massacrada, ela é atacada, mas ela é guardada pelo Senhor, ela é protegida pelo Senhor, ela é vitoriosa, ela ora, ela busca, ela pede como que o Senhor tome providência, que o Senhor está atento à oração da igreja, e no final Ele resolverá todas as coisas. Todas essas sessões paralelas e progressivas do livro do Apocalipse estão inseridas no mesmo enredo. Começam com Jesus no trono e terminam com a igreja salva, vencedora, com Cristo no estado eterno. As 7 sessões paralelas e progressivas do livro do Apocalipse, de acordo com essa visão amilenista que nós compartilhamos, ou que eu compartilho, embora nem todos tenham a mesma opinião, ela fala dessas sessões que são as 7 igrejas, o livro com os 7 selos, as 7 trombetas, a ascensão do quarteto do mal, as 7 taças, a queda do quarteto do mal em ordem inversa, o reinado das almas, que é a segunda vinda de Cristo, juízo final, novos céus e nova terra. O apóstolo João estava na ilha de Patmos, exilado por Domiciano por causa da pregação da palavra de Deus. Domiciano, imperador romano que reinou entre 81 e 96 ou 98 depois de Cristo, que foi chamado por conta da sua violência, com que perseguiu a igreja de segundo Nero, sendo o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus. Ele tinha pego o apóstolo João, que era o último dos apóstolos vivos. Os demais todos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio, mortos por causa do testemunho, assassinados por conta da sua fé. Para não fazer o mesmo com o apóstolo João, ele exila João na ilha de Patmos. Ele está lá prisioneiro, esperando que João morresse sozinho naquele lugar. Mas diz a palavra do Senhor que no domingo de manhã, no dia do Senhor, João vê os céus abertos. E ele vê o Senhor ressurreto. E ele fica como morto. Mas um cordeiro vem até ele e diz assim: olha, você escreve as coisas que devem acontecer. Não são as coisas que pode ser que aconteçam. Não são coisas que talvez venham a acontecer, mas são coisas que devem acontecer. E então ele recebe uma missão de escrever para as igrejas da Ásia. E você já deve ter ouvido, ou se não ouviu, pode ouvir agora, que todos os escritos do apóstolo João são organizados em torno do número 7. Você lê o Evangelho de João, você vê João falando do 7 eu sou de Jesus, você vê João tendo 7 encontros didáticos com pessoas específicas, você vê João relatando apenas 7 milagres de Jesus, você vê João relatando Jesus com 7 controvérsias com os religiosos. João ele organiza todos os seus escritos sobre o número 7. Você vai para o Apocalipse, João escreve sobre o livro que está selado com 7 selos. Ele fala sobre os 7 candeeiros, escreve as 7 igrejas da Ásia, depois tem as 7 trombetas e as 7 taças. O 7, na literatura bíblica, ele significa completude. Uma vez que você escreveu para 7, você escreveu para todos. Uma vez que você contou os 7 milagres de Jesus, é suficiente. Quando João termina o seu evangelho, ele diz assim: Jesus fez ainda muitos outros milagres. Portanto, se todos os milagres que Jesus fez fossem escritos, nem todos os livros do mundo poderiam conter. Mas esses foram escritos, esses 7, para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Porque se você crer em 7, você vai crer que Jesus é o Filho de Deus. Se você não crer em 7, ainda que contemos 1000, ainda mesmo assim você não crerá. Então a história ela é contada no livro do Apocalipse, organizado todo em torno desse
Jesus não voltar. Escrever as 7 igrejas é escrever tudo que tem que se escrever, falar tudo que tem que ser dito para todas as igrejas de todas as épocas. O livro selado com 7 selos é o livro da história da humanidade. Foi perguntado no céu quem era capaz de abrir o livro e quebrar os seus selos. Mas no céu não foi encontrado ninguém que fosse capaz de abrir o livro e desandar os selos, e João chorava muito. Até que veio Cristo e diz: não chores, eu sou o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Eu fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e eu tenho autoridade para abrir o livro e desatar os seus selos. Jesus é aquele que tem o livro da história na mão, e ele tem o controle da história. Aleluia. E quando os selos são quebrados, o juízo é estabelecido, as catástrofes vão acontecendo, muitas coisas acontecem na história da humanidade, ao ponto que os selos vão sendo desatados, vão sendo quebrados. E nós vamos vendo as sessões que vão se sucedendo, e nós queremos, à luz daquilo que aprendemos sobre essa visão das 7 narrativas paralelas e progressivas, com o apoio do material importante do pastor Hernandes Dias Lopes, um comentário sobre o Apocalipse, se você tiver a oportunidade, compre e leia, que também tem como apoio comentários de Hendrickson, Wiersbe, Barclay, entre outros, que compartilham da mesma visão e da mesma temática. E vemos aqui que, depois que o livro é aberto, há muito choro, muito louvor no céu, e um anjo forte, conforme lemos no capítulo 8 aqui, o anjo oferece um incenso diante do Senhor, e esse incenso, ele é oferecido junto à oração dos santos. O contexto em que Apocalipse está sendo escrito, é o contexto em que a igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo massacrada, os santos estão sendo mortos, e Deus envia essa mensagem através do apóstolo João à igreja, para que a igreja permaneça firme, para que a igreja não desista do seu testemunho, para que a igreja não fraqueje, porque Deus não está alheio ao sofrimento da igreja, Ele está vendo o que a igreja está passando, e as orações estão sendo ouvidas, as orações dos santos não estão sendo desconsideradas, e o controle está nas mãos do Senhor, e no tempo oportuno tudo entrará no eixo, e cada um será retribuído de acordo com as suas obras, seja para condenação, seja para salvação. E no capítulo 8 que nós lemos aqui, as orações dos santos são oferecidas, e no último versículo que nós lemos, os anjos se preparam para tocar as 7 trombetas. E de acordo com essa interpretação que nós temos a respeito do Apocalipse, das sessões paralelas e progressivas, as 7 trombetas significam o juízo de Deus misturado com a misericórdia. Cada trombeta que toca é Deus chamando o povo ao arrependimento, é Deus chamando o mundo ao arrepender-se, é o Senhor exercendo juízo sobre a terra, mas não com o intuito de destruir o mundo, não com o intuito de castigar o mundo, não com o intuito de dizimar a humanidade, mas como um chamado de amor ao arrependimento, à conversão, à transformação. As trombetas são mensagens de juízo, são manifestações do juízo de Deus, mas ainda misturadas com a misericórdia. E quando nós vamos para o texto, e essa é a nossa proposta nessa noite, olhar para essas realidades, para essas narrativas sobre as trombetas, entendendo que elas são um chamado de Deus para o arrependimento. Eu creio que você esteja com a sua Bíblia aberta. Se não tiver, faça. E acompanhe comigo, por favor. No capítulo 8, verso 7, eu não quis ler o texto todo para não cansar você, porque o nosso tempo não se estenda tanto, e você pode depois fazer a leitura. Mas no capítulo 8, verso 7 até o verso 13 é tocada a primeira trombeta. E a primeira trombeta é Deus exercendo o juízo sobre a terra, sobre a vegetação, sobre a vida vegetal. 1/3 é queimado. Deus está exercendo o juízo através dessa primeira trombeta sobre toda a vida vegetal no mundo. Terremotos, desastres, devastações, queimadas, desmatamento, toda essa catástrofe que nós temos visto acontecer no reino vegetal,
na terra como um todo, no mundo físico, é nada menos do que Deus exercendo o seu juízo sobre a terra, mas isso está debaixo do controle do Senhor. A terra está sofrendo por causa do pecado, a terra está sofrendo por causa da maldade, mas não está sendo totalmente destruída. Nós vimos terremotos, maremotos, secas, chuvas exageradas. Eu me lembro que há um ano atrás nós estávamos vendo lavouras se perdendo no sul do Brasil por falta de chuva. E estávamos vendo o norte do Brasil inundado. Este final de ano nós estamos vendo o sul inundado e o norte passando por seca. Isso é uma das 7 trombetas sendo tocadas. O mundo não está sendo totalmente destruído, mas Deus está, através desse juízo exercido sobre a terra, também misturado com a sua misericórdia, chamando as pessoas ao arrependimento. Segunda trombeta, ela é tocada no capítulo 8, verso 10 e verso 11. Perdão, capítulo 8, versos 8 e 9, em que, ao tocar a segunda trombeta, o juízo de Deus se manifesta sobre o mar. Uma terça parte do mar é contaminada, um terço dos peixes do mar morrem. Deus está com essa trombeta fazendo com que o mar sofra, o juízo. Nós vemos aí as poluições, nós vemos aí o mar aumentando de volume, as geleiras se derretendo, as pessoas estão preocupadas. Inclusive nós citamos o clima agora há pouco, dizem que o motivo é o ninho, que acontece quando as águas do Pacífico são aquecidas. É uma trombeta sendo tocada. A humanidade precisa começar a ouvir. As trombetas de Deus estão tocando. E a terra está sentindo. A criação está sentindo. A natureza está sentindo. A terceira trombeta é tocada nos versos 10 e 11 do capítulo 8. E o juízo de Deus agora se manifesta sobre as fontes de água potável. Agora não é mais o mar, mas é a água doce, se transformando em sangue. Os peixes morrendo. As pessoas sem ter água para beber. As pessoas sem ter condições de matar a sua sede, assim como aconteceu no Egito, assim como tem acontecido nas grandes cidades. As águas estão cada vez mais poluídas. Nós vivemos num município que, segundo a estatística do poder público, tem quase 100% do esgoto tratado, água potável praticamente em quase todas as casas da cidade. Mas há lugares no nosso país em que as pessoas não têm saneamento, que as pessoas não têm água encanada, que as pessoas não têm sequer água para beber. Isso é a trombeta sendo tocada. É as águas potáveis, as águas fontes de água doce sofrendo. E a quarta trombeta é a última trombeta da manifestação do juízo de Deus sobre a terra, do juízo de Deus sobre a natureza. E a quarta trombeta, capítulo 8, verso 12, é quando o juízo se manifesta sobre os astros, sobre o sol, sobre a lua e sobre as estrelas. O sol que é aquecido demais, é a lua que se transforma em sangue, são as estrelas que caem do céu. É a trombeta de Deus sendo tocada. É Deus revelando, Jesus revelando a João que as orações dos santos estão sendo oferecidas, que Deus está vendo o mundo que persegue a igreja de Cristo, e Ele está atento à oração dos santos, e Ele está exercendo o juízo, porém esse juízo ainda não é o fim, mas é um juízo com o intuito de chamar os homens ao arrependimento, para que as pessoas ouçam, para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas se voltem para Deus, para que as pessoas escutem que haverá um juízo pior do que esse é só um prelúdio do juízo que há de vir, e para que elas estejam atentas. As 4 primeiras trombetas, elas dizem respeito ao juízo de Deus, misturado com a misericórdia, exercido sobre a natureza, exercido sobre a criação. Mas então, você vai notar que nesse ponto aqui, é como se João fizesse um intervalo. E aproveitando esse intervalo do apóstolo João, eu quero fazer com você a nossa primeira aplicação sobre essa nossa meditação dessa noite. Dizer que essas catástrofes naturais que nós estamos vendo, que nós estamos presenciando, que a gente vê acontecer a todo tempo, em todos os lugares, de uma forma ou de outra, são manifestações do juízo de Deus sobre o mundo que é impenitente. E por mais violentas que elas sejam, elas ainda não destruíram toda a terra. Os terremotos, por mais terríveis que possam ter sido,
aconteceu, como aconteceu na Turquia, como acabou de acontecer na Indonésia, não sei o que, se não me falha a memória. Milhares de pessoas mortas. Mas ainda que sejam tão violentas, não destruíram toda a terra e nem toda a humanidade. Porque a humanidade ainda está sob o controle da misericórdia de Deus. E ainda há tempo para arrependimento. Então eu quero dizer a você essa noite, que aqui está o nos acompanha à distância. É tempo para arrependimento. Arrependimento é uma mensagem urgente. A mensagem para os nossos dias não é outra e não pode, não deve ser outra, a não ser a mensagem de João Batista: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. É tempo de nos arrependermos do nosso pecado, nos arrependermos da nossa religiosidade, nos arrependermos da nossa soberba, nos arrependermos da nossa desobediência, nos arrependermos da nossa rebeldia contra o Senhor e nos voltarmos para o Senhor, porque o juízo está sendo exercido, mas a misericórdia ainda está presente. Mas vai chegar o dia em que não haverá mais misericórdia. E isso é só um despertar, isso é um chamado para esse arrependimento que é urgente. E nesse intervalo agora, verso 8, capítulo 13, uma águia, ela voa, vamos juntos, capítulo 8, verso 13, e diz assim: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Essa águia, ela vem para anunciar que as últimas pragas que estão por vir, por causa do toque das 3 últimas trombetas, elas não serão mais lançadas sobre a terra, mas agora elas serão lançadas sobre os homens, sobre as pessoas. E essas 3 trombetas, elas são chamadas de 3 ais. E o primeiro ai é a 5ª trombeta. E você vai encontrar essa 5ª trombeta sendo tocada nos versos 1 a 12 do capítulo 9, quando a cavalaria do inferno é liberada. Os homens são entregues a si mesmos e a ação de Satanás sobre eles, porém os santos são poupados. Quando essa 5ª trombeta toca, você vê no texto que gafanhotos são liberados, e eles saem para afligir os homens. Esses gafanhotos, eles têm dentes como de leão, e eles têm couraças, e eles cavalgam como, eles avançam como cavalos fortes, e eles estão afligindo os homens. Isso nada mais é do que o poder das trevas sendo liberado. Assim como Paulo escreve aos Romanos, em que Deus entrega aos homens as suas próprias paixões para desonrarem entre si, essa 5ª trombeta nada mais é do que Deus tirando o freio moral da humanidade. Você nunca viu a imoralidade se propagar com tanta força como estamos vendo nos nossos dias. As pessoas estão perdendo o pudor, as pessoas estão perdendo a vergonha, as pessoas estão perdendo o receio, tanto de praticar a imoralidade, quanto de praticar a corrupção. Se você tiver a oportunidade de assistir sessões da Câmara dos Deputados, você vai ver algumas pessoas, não são todos, e eu espero até que aqueles sinceros e sérios sejam a maioria, mas você vê alguns parlamentares que você não consegue se conformar com o tamanho cinismo. Você não consegue se conformar com uma pessoa mentir descaradamente, sem ter a mínima vergonha, em rede nacional para todo mundo ver. Porque você está vendo na cara da pessoa que ela está falando mentira. Então, essa 5ª trombeta é isso. São os homens entregues a si mesmo, às suas próprias paixões, às suas próprias vontades. E as pessoas nunca estiveram como estão hoje, praticando aquilo que desejam de forma aberta, livre, sem pudor nenhum, porque simplesmente querem satisfazer os seus desejos, os desejos da sua carne, os seus impulsos. Isso é a 5ª trombeta sendo tocada. Porque nem toda a humanidade está assim, os santos estão sendo poupados. Há aqueles que não se contaminaram, há aqueles que não se prostraram diante dos outros deuses, há aqueles que não negaram sua fé, que não abandonaram o seu testemunho. Então esse juízo é um juízo sim sobre aqueles que são impenitentes, mas ainda é um juízo misturado com misericórdia, porque ainda há a igreja do Senhor, ainda há a pregação do Evangelho, ainda há alguém anunciando que é tempo de arrependimento, que é tempo de salvação. Esse é o primeiro ai. O segundo ai é a 6ª trombeta, versos 3 a 21 do capítulo 9, quando a morte de 1/3 da população mundial acontece, os homens são mortos, os homens morrem,
E é a última chamada, antes que a última e definitiva trombeta seja tocada, é o segundo ai. Nós observamos através da história que esse sofrimento causado pelo juízo misturado com a misericórdia não tem resultado no arrependimento dos ímpios. Essa sexta trombeta agora ela é tocada e ela provoca a morte. 1/3 da população corresponde a mais ou menos 2,7 bilhões de pessoas. Gente, isso em números de hoje. E nós estamos vendo mortandade para todos os lados. Acidentes, tragédias, atentados, guerras. Lá em Israel, na guerra que nós usamos aqui como guisa de introdução ao nosso assunto, deve ter morrido 3 a 4 mil pessoas em uma semana. A Covid matou milhões de pessoas pelo mundo. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, peste negra, gripe espanhola. Mortandade a todo tempo, pessoas morrendo a todo instante, jovens, velhos, de todas as maneiras. Uma coisa que se pensava quando passamos pela pandemia da Covid, é que as pessoas sairiam dessa pandemia temendo a Deus, pensando mais sobre o Senhor, pensando mais sobre a salvação. Mas uma coisa que as toques das trombetas nos mostram é que os impenitentes continuam impenitentes. As pragas não são suficientes para levar pessoas ao arrependimento, porque essa é uma obra do Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo pode levar pessoas ao arrependimento. As trombetas estão tocando, as trombetas estão chamando, as trombetas estão avisando, mas somente o Espírito Santo pode levar pessoas ao arrependimento. O sofrimento não leva uma pessoa ao arrependimento. A dor não pode levar uma pessoa ao arrependimento. As catástrofes naturais, as tragédias, as grandes tragédias do mundo não levam pessoas ao arrependimento. Essa é uma obra soberana do Espírito de Deus, que é realizada através da igreja, por meio da pregação da palavra. Arrependimento é uma mensagem urgente. As trombetas estão tocando, mas é necessário que nós preguemos a palavra de Deus, que nós falemos do Evangelho, no poder e na autoridade do Espírito Santo, porque só Ele pode levar pessoas ao arrependimento. Se você acompanhar os textos aí, você vê que os ímpios estão cada vez blasfemando mais. Quanto mais o juízo de Deus se manifesta, mais eles blasfemam, mais eles falam contra Deus, mais se revoltam contra o Senhor. Antes que a sétima trombeta seja tocada, há um prelúdio da sétima trombeta. Primeiramente, o apóstolo João descreve um anjo forte, que talvez seja o próprio Cristo. Não sabemos quem ele é exatamente, mas sabemos que ele domina sobre todo mundo, ele está por vir e ele ordena que o seu profeta, que é nada mais do que a representação de nós, a igreja do Senhor, internalize a palavra de Deus que é doce. A Bíblia diz que esse anjo forte ele vem com um livrinho e ele entrega esse livrinho a João e manda que João devore esse livro, assim como Jeremias uma vez também recebeu um livro para ser comido. Ou seja, a igreja do Senhor, o profeta de Deus, deve internalizar a sua palavra. Irmãos, nunca foi tão urgente nós nos voltarmos para o estudo e ao conhecimento da palavra de Deus. Porque nós vivemos um tempo em que as pessoas são analfabetas de Bíblia. Em todos os lugares por onde nós passamos, há pessoas cantando louvores. Gente que nem é crente sabe cantar louvores, sabe as músicas dos crentes, mas não conhecem a palavra. Os louvores são uma bênção, mas louvor não é Bíblia. Ainda que contenha parte da Bíblia, não é a Bíblia toda. Nós precisamos conhecer toda a palavra. Nós precisamos conhecer toda a Escritura. Nós precisamos conhecer todo o desígnio de Deus. Nós precisamos conhecer toda a lei de Deus. E não é decorar versículos, é conhecer a palavra de Deus. Saber o que ela diz sobre tudo que diz respeito à nossa vida. O profeta, símbolo da igreja do Senhor, ele é desafiado
a comer aquele livrinho. E o texto diz que quando ele come aquele livro é doce ao seu paladar, mas quando cai no estômago aquilo provoca amargura. Conhecer a palavra de Deus, internalizar a palavra de Deus vai trazer para nós uma alegria grande ao internalizarmos a palavra do Senhor, mas ao falarmos a palavra do Senhor, nós sentiremos amargura, perseguição e sofrimento. Mas essa é a função, é o que Deus espera de nós. Ainda que tenhamos que sofrer, ainda que tenhamos que padecer perseguição, como a igreja padecia naquele tempo em que João estava escrevendo essa profecia, temos que anunciar ao mundo a mensagem de salvação e do juízo que está por vir. Mas é preciso anunciar com o poder do Espírito através da palavra do Senhor. Nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Segunda coisa que vem com esse prelúdio da sétima trombeta é a igreja que é selada, perseguida e glorificada, se manifestando no mundo. É a figura das duas testemunhas. Capítulo 11, versos 1 até o verso 19. As testemunhas, elas vêm, e as testemunhas, alguns interpretam como sendo o Novo e o Antigo Testamento, outros interpretam como sendo a lei dos profetas, outros interpretam como sendo a igreja gentílica e a igreja judaica, mas nós entendemos que as duas testemunhas são a igreja do Senhor e a presença de Deus. Elas são perseguidas, elas são atacadas, elas são mortas, mas elas ressuscitam e ela reina eternamente com o Cordeiro. A igreja do Senhor, ela é vitoriosa, ainda que seja perseguida, ainda que ela tenha que padecer antes que a última trombeta seja tocada. O testemunho dela não pode ser impedido. Nada pode, nem a perseguição e nem a morte, impedir o testemunho daqueles que são escolhidos por Deus. Se você é um escolhido de Deus, se você é salvo, se você é selado pelo Espírito Santo, se você tem o seu nome escrito no livro da vida, se você tem a certeza que vai morar no céu, nada pode calar a sua voz, nem a morte. Esses irmãos que estavam sofrendo, que entregaram suas vidas nas arenas, e foram crucificados, e foram maltratados, eles foram as sementes do Evangelho que nós recebemos, o qual nós devemos hoje, para a glória de Deus. Porque para eles, Jesus não pediu que viesse no domingo à noite, numa noite quente, passar calor no mundo como esse. Para eles, Jesus pediu que entregasse a própria vida na arena. E eles não temeram e assim fizeram. É tempo de nós internalizarmos a palavra do Senhor e testemunharmos com autoridade o poder de Jesus Cristo. As trombetas estão tocando. Deus está chamando pessoas ao arrependimento. Mas é tempo da igreja se levantar. E então chega a última trombeta, capítulo 11, versos 15 a 18. A igreja vitoriosa está adorando e celebrando no céu. Enquanto essa trombeta é tocada, a última trombeta, os ímpios estão furiosos, sofrendo o derramar das taças da ira de Deus. Que a sétima trombeta é o anúncio de que a misericórdia acabou. A sétima trombeta é o anúncio de que agora as taças serão derramadas. E a taça é o juízo final. É toda a ira de Deus sendo derramada sobre toda a humanidade impenitente. E não pensem, irmãos, que essas pessoas que vão sofrer a ira de Deus se arrependerão. Não pensem que essas pessoas que vão sofrer o derramar da fúria e da ira do Cordeiro estarão arrependidas, sofrendo, pensando, por que não nos convertemos? Não, eles estarão blasfemando contra a igreja de Deus, estarão blasfemando contra o Senhor. Mas a igreja sofredora, a igreja perseguida, é a igreja vitoriosa, e ao soar da sétima trombeta, ela estará com o Senhor do céu. Porque a sétima trombeta é o fim da história, é o fim dessa sessão, que começa com Cristo no céu, reinando através da sua igreja, e termina com a igreja no céu, glória a Deus, na presença do Cordeiro para o céu. E eu quero concluir dizendo que desde a queda do homem, toda a criação vinha experimentando esse juízo misturado com a misericórdia de Deus sobre si. Com o estabelecimento do reino de Deus a partir da ressurreição de Cristo, a igreja tem pregado essa realidade ao mundo, mesmo sendo perseguida e sofrendo escárnio e perseguição daqueles que insistem em fechar os olhos
e os ouvimos essa mensagem de chamada ao arrependimento. Mesmo diante desse cenário, Cristo reina soberano na história. Como disse, essa nossa interpretação ela é alienista. Não cremos, eu não creio no milênio literal. Eu creio que o milênio já está acontecendo. É o tempo do reinado de Cristo na terra através da igreja. Nós cremos nisso, eu creio nisso. Jesus reina na história. Diante desse cenário todo, Jesus reina soberano na história. Cuida da sua igreja, ouve as suas orações e julgará o mundo com justiça. Então, queridos, que o Espírito Santo nos ajude a darmos cada vez mais crédito nesses avisos. E que Ele nos capacite a continuar pregando a mensagem do arrependimento, do poder do Espírito, pela palavra de Deus, enquanto nós aguardamos a nossa redenção. Pastor, eu não creio que seja assim, eu creio que a profecia literal, eu creio de uma outra forma, amém. Amém. Mas quando eu olho as coisas que vêm acontecendo, e eu me lembro dessa narrativa, eu falo assim, os conveitos do Senhor. Cada criança violentada, a cada guerra no mundo, cada catástrofe natural, cada injustiça, eu sinto o tiro das trombetas dos meus ouvidos. É o juízo de Deus, mas ainda há misericórdia. É o juízo de Deus, mas ainda há tempo. É o juízo de Deus, mas ainda há oportunidade. Por isso nós precisamos levantar a nossa voz e dizer que o arrependimento é uma mensagem urgente. O arrependimento não é para daqui a pouco. O arrependimento não é para a semana que vem. O arrependimento não é para daqui a um mês, não é para quando você estiver mais velho. O arrependimento é para agora. O arrependimento é para hoje. A voz do João Batista é boa. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E não digam vocês que vocês são filhos de Abraão, porque Deus pode suscitar as pedras filhos de Abraão. Que o machado está sendo posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der para um fruto é arrancada, cortada, lançada no fogo, inextinguível, disse o grande profeta. E Jesus disse que foi o maior de todos os profetas. Mas Jesus também falou que o menor de nós é maior do que ele. Somos profetas para essa geração, queridos. Precisamos falar disso. Mas precisamos conhecer isso. Nesse cenário, então, em que Deus tem executado o juízo parcial no mundo, enquanto a igreja anuncia a mensagem de salvação, mesmo em meio a perseguição e sofrimento, de que lado você está? Você que está aqui, você que nos acompanha à distância, de que lado você está? Do lado dos que anunciam ou dos indiferentes? Do lado daqueles que veem essas trombetas, ouvem essas trombetas tocando e chamam as pessoas ao arrependimento, ou do lado daqueles que ignoram o barulho tão ensurdecedor como esse? Como eu disse, não dá para assistir outra coisa na televisão essa semana. Só se falava disso em todos os noticiários. Os Estados Unidos não vai resolver o conflito com Israel. A Rússia também não, a China também não, a ONU também não. Nem o presidente do Brasil, que disse que uma conversa com a cerveja resolvia o problema da guerra da Ucrânia. Não vão resolver. Porque o juízo está estabelecido. E só há uma esperança para a humanidade. O nome dele é Jesus Cristo. E Ele está chamando ao arrependimento. Ainda há tempo. Ainda há tempo para o seu amigo de escola. Ainda há tempo para o seu parente. Ainda há tempo para o seu vizinho. Ainda há tempo para a sua família. Ainda há esperança. Mas é preciso que levantemos nossas mãos. Porque os irmãos do tempo de João cumpriram o seu papel. Os pais da igreja cumpriram o seu papel. Os reformadores, os avivalistas,
Os nossos pioneiros cumpriram seu papel. Agora é a nossa vez. Não deixemos, irmãos, que nós sejamos a delegação que vai se acovardar. Vamos pregar com ousadia, porque é tempo de arrependimento. Se você não aproveitou essa oportunidade, há tempo de arrepender-se. Não perca mais essa oportunidade que é dada hoje. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, se você ainda não assumiu um compromisso com Deus, olha a sua volta. Isso não é brincadeira. Nunca foi tão sério. E vai ficar ainda mais. E vai ficar ainda mais. O mundo está atônito. Eu cheguei a ouvir essa semana sobre a Terceira Guerra Mundial. Para isso acontecer, não basta que um maluco aperte um botão. Não custa muito. É tempo de arrependimento. Estou aqui para colocar medo em você. Até porque aquele que crê em Jesus tem esperança. Porque como nós vimos aqui nesse texto, nessas explicações, nessas exposições, a igreja, ela reina soberana com Cristo e estará na eternidade com o Senhor. O mal não lhe toca. Ela é indestrutível. Vamos ficar em pé, vamos orar. Feche seus olhos. Eu ouço os lábios testemunhas. Eu ouço esse povo chorando. Na sociedade, na natureza, na economia, na saúde, na educação, na política. Eu quero convidar você, se não tem ouvido essas trombetas tocarem, peça para que o Espírito Santo abra os teus ouvidos nessa noite. Porque a única maneira de eu e você nos levantarmos para pregarmos o Evangelho é estando ouvindo essas trombetas. Não basta eu dizer que eu estou ouvindo, se você não ouvir, não vai incomodar você. Se essa trombeta não tinir nos teus ouvidos, não vai incomodar você. Se você ouvir falar dessas trombetas, mas achar que elas serão tocadas em algum dia, bem distante ainda, isso não te incomodará. Irmãos, mas essa semana especialmente, a semana toda, esse toque foi ensurdecedor. Eu não consegui pensar em outra coisa. Eu não consegui pensar em outra mensagem para trazer essa igreja nesta noite. As pessoas que nos acompanham, de que o toque dessas trombetas para mim nunca foi tão forte, nunca foi tão estridente. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu estou ouvindo. É minha oração hoje para que você também ouça. Para que a cada anormalidade, para cada anomalia desse mundo, você ouça a trombeta do canto. E você solte um brado de advertência àqueles que estão indo para a perdição, dizendo: arrependam-se, arrependam-se, é chegado para os céus. Irmãos, é tempo de nós pararmos de perder tempo com coisa que não tem valor, com coisa que não tem importância, coisas pequenas, inúteis, para nos preocuparmos com as almas que estão perdidas, com as pessoas que estão caminhando para o abismo, pessoas que estão próximas de nós. Hoje é dia da MISPA. Os nossos missionários estão espalhados pelos 4 cantos do mundo. E minha oração é para que o Senhor cuide de cada um deles, não deixe faltar
sustento emocional, físico, material, espiritual, moral. A minha oração é para que o Senhor sustente cada um deles, aonde quer que eles estejam, na África, na Ásia, na Europa, na América, no sertão do Brasil, entre os ribeirinhos. Mas, queridos, essas trombetas estão tocando aqui na Vila Romana também, nesse bairro onde nós estamos. Porque tem pessoas próximas a nós caminhando para o abismo também. Pessoas da nossa família, do nosso convívio, que trabalham ao nosso lado. Você já experimentou a palavra doce de Deus? Você já sentiu o sabor que é doce como mel, daquele livrinho que Jesus deu a mim e a você? Mas na hora que nós sentirmos a amargura dela no estômago, e corrermos o risco da perseguição, da rejeição, do sofrimento até. E isso só vai acontecer se essa trombeta tinir os nossos ouvidos. Senhor, Tu reinas soberano. Tu reinas através da igreja. Tu estás no trono do universo, na sala de comando de toda a criação. E de lá o Senhor cuida da tua igreja, o Senhor sustenta a tua igreja. Ao longo da história, a igreja sofredora, a igreja perseguida, a igreja maltratada, tem orado, o Senhor tem clamado, o Senhor tem ouvido a oração do teu povo. O Senhor tem protegido e guardado os teus filhos, e tem reinado através da tua igreja, Senhor, ao longo da história. Enquanto essas trombetas são tocadas, chamando as pessoas ao arrependimento. Mas muitas vezes nós não temos, ó Senhor, a capacidade de ouvir. Muitas vezes estamos surdos para o toque dessas trombetas, Senhor. Que o Teu Espírito abra os nossos ouvidos nesta noite, para que possamos, Senhor, ouvir o toque dessa trombeta. Para que possamos, ó Senhor, pegar esse livro, essa palavra nas Tuas mãos e devorá-la como sendo doce para nós. Ainda que ela se torne amarga e nos traga sofrimento e dor ao anunciarmos o Evangelho e andarmos na Tua presença, não nos importa. Mais importa fazer a Tua vontade. Mais importa, Senhor, vivermos como uma igreja selada, escolhida, protegida, guardada, vitoriosa, enquanto aguardamos o Senhor vir nos buscar. Porque quando estivermos na Tua presença, quando a ira estiver sendo derramada, nós não queremos estar aqui, nós queremos estar com o Senhor. Quando as taças forem entornadas sobre este mundo, sobre aqueles que rejeitaram a Tua palavra, nós queremos estar com o Senhor. É desse lado que nós queremos estar. Ajuda-nos nisso, Senhor, em nome de Jesus e para a Tua glória. Mais uma vez eu quero, Senhor, te agradecer pelo trabalho de hoje de manhã. Quero interceder pelos nossos missionários da MISPA, a nossa agência missionária. Pai amado, sustenta os Teus filhos, desde o presidente, o pastor Florencio, toda a diretoria, aos treinadores e aos missionários que estão no campo, Pai. Cuida dos Teus filhos, Senhor. Senhor, não deixa faltar nada a eles. Não deixa faltar, Senhor, a saúde moral. Não deixa faltar fervor espiritual. Não deixa faltar o sustento material e nem a força física, Senhor. Cuide, Senhor, dos Teus servos. Mas queremos continuar sendo um apoio a esta obra que leva a Tua palavra, enquanto fazemos a nossa missão aqui no nosso bairro. Também anunciando a Tua palavra como missionários àqueles que estão perdidos aqui perto de nós. Pai. Obrigado por nos permitir cultuar o Senhor mais esta vez nessa noite, por falar conosco.
leva-nos debaixo da tua graça. Em nome de Jesus nós oramos e desde já te agradecemos. Aleluia. Eu gostaria que o novo conselho estivesse lá na porta. Também a nova junta diaconal. E antes de você ir embora, passa lá na porta e dê um abraço a cada um. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, com toda a igreja de Cristo, aonde quer que ela esteja, e aqueles que vão morar no céu, digam amém. Amém. Deus abençoe a todos. Boa semana. Espere os presbíteros chegarem na porta, os diáconos. Dê um abraço deles antes de você ir embora. Amém? Mas ir embora não, né? Antes de ir lá